Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 30, diz: Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, Maria caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você já teve a sensação de que é tarde demais? Você já sentiu que não tem mais o que fazer, que o tempo para ser resolvido, ou o tempo para aquela sua oração ser atendida já passou? Talvez você orou por muitos anos pela conversão de alguém na sua família, ou você tem orado muito por uma porta, a porta dos seus sonhos, que vai levar a uma faculdade, ou a um grande trabalho, ou a uma grande oportunidade. Sempre que a gente passa muito tempo orando por algo e nós não vemos aquele algo acontecer, nós nos sentimos frustrados. Maria e Marta eram amigas de Jesus. Nesse momento elas estão extremamente frustradas, porque Jesus foi avisado que Lázaro estava doente. Só que Jesus fala: se acalmem, a doença de Lázaro não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Então Jesus espera mais 2 dias até iniciar a sua viagem até a Judéia, onde Marta, Maria e Lázaro se encontravam. Depois, quando Jesus finalmente chega, Lázaro já tem morrido e já faz 4 dias. Marta é a primeira a encontrar Jesus e ela fala: Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Nós não sabemos nem qual é a doença de Lázaro, mas se Jesus já tinha curado um cego, elas tinham certeza pelo caminhar e o relacionamento delas com Jesus, que Jesus era capaz, ele tinha o poder para curar Lázaro. Só que elas não tinham fé suficiente de que Jesus podia fazer algo mesmo após uma tragédia. Eu lembro que por muito tempo, a minha adolescência inteira, eu orava por um marido e eu tinha muita expectativa do dia que eu ia casar. Então eu sempre orava: Deus, prepara a pessoa certa para mim. Deus, não me deixa casar com a pessoa errada. Só que eu não via a minha resposta ser atendida. Eu não via pessoas certas se aproximando de mim. Muitas vezes eu namorei, me relacionei, criei expectativa com pessoas que não era o que eu tinha pedido a Deus. Mas como o que eu pedi a Deus não tinha chegado, eu comecei a me contentar com o que aparecia. Eu achava que de alguma forma Deus não se importava mais, porque as minhas respostas não chegavam para as minhas perguntas. Então, quando eu ficava muito frustrada, eu lembro que eu orava para Deus e falava: Deus, o Senhor não se importa que eu estou sofrendo. O Senhor não se importa que eu esteja sofrendo com essa carência. O Senhor não se importa que eu chore toda noite por conta disso. Eu só quero um marido, eu só quero casar. Assim como Maria e Marta talvez imaginassem que Jesus não se importava, porque se ele foi avisado que Lázaro estava doente, por que ele só chega agora, depois de dias? Talvez Marta e Maria imaginassem: nós pensávamos que ele amava a gente. Será que ele não nos ama? Será que Jesus não se importa com a nossa dor? Mas a prova de que Jesus se importa sim com o meu sofrimento, com o seu sofrimento e com o sofrimento de Marta e de Maria é que a palavra de Deus diz que Jesus chorou. Jesus não chorou porque ele estava com medo, preocupado de que ele não ia conseguir ressuscitar Lázaro. Esse já era um plano de Deus, ele sabia que ia acontecer. Mas Jesus chorou simplesmente porque ele sentiu a dor de Marta e Maria. Quando Deus vê o seu sofrimento, Deus sente. Deus se importa com a sua dor. Essa é a prova de que o seu sofrimento, as suas lágrimas, elas não são irrisórias para Deus. Deus se importa com a sua dor. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que está acontecendo com você. Deus sabe que você quer muito uma resposta. Deus sabe que você tem pedido. Ele não tem tapado os ouvidos para as suas orações. Ele sabe o que você tem pedido. Ele sabe o que você tem buscado. E é nesse momento que você está pensando: mas Fabíola, se Deus sabe, por que Ele não me responde? Porque nada acontece. Acontece que muitas vezes nós pedimos coisas para o nosso tempo. E no plano de Deus, no projeto de Deus, tudo acontece no tempo dele. Não por birra, não porque Deus quer mostrar que é melhor do que a humanidade, não porque Deus quer provar para você que você é o errado e Ele é o certo, mas porque as coisas, quando elas acontecem no tempo de Deus, elas acontecem de maneira extraordinária. Imagine que se Jesus tivesse chegado no tempo certo do homem, se ele tivesse chegado no tempo certo na cabeça de Maria e Marta, ele teria chegado para curar Lázaro. O milagre seria curar Lázaro.
Mas no tempo de Deus, no tempo certo de Deus, o milagre seria ressuscitar Lázaro. As coisas que acontecem no nosso tempo, elas são medíocres, elas são pequenas, porque elas têm a ver conosco. Mas as coisas que acontecem no tempo de Deus, elas são extraordinárias, elas são grandes, elas são milagrosas, porque Deus é assim, Deus é extraordinário, Deus é grande. Hoje eu entendo que se Deus não atender as minhas orações quando eu pedi por um marido naquela época, é porque eu não estava pronta para receber o marido que Ele queria me dar. Eu lembro que eu fugia muito de ministério e chamado. E criança eu tinha recebido uma profecia de que eu iria casar com um pastor. Eu não quis, eu rejeitei no meu coração. Eu falei, Deus, tu sabes que eu não quero casar com um pastor. Então, mesmo pedindo por um casamento, eu nunca tinha pedido para que Deus fizesse a vontade dele na minha vida amorosa. Eu falava, Deus, me manda essa pessoa que eu estou escolhendo, me manda essa pessoa que agrada o meu coração, me manda essa pessoa que eu acho que me fará feliz. E essa pessoa nunca chegava. E eu me frustrava. Com o tempo eu percebi que se Deus tivesse me mandado o meu marido hoje, naquela época, talvez eu tivesse rejeitado ele. Porque na minha mente não era o que eu queria, não era o tipo de pessoa que eu iria casar. Afinal de contas, meu marido hoje ele tem um ministério, ele caminha para ter um ministério de pastor. Então, se ele tivesse chegado para mim naquela época, eu não teria aceitado ele, nem teria conversado e nem iniciado um relacionamento com ele. Deus sabia que eu não estava pronta para o que Ele tinha para mim. Deus sabia que no meu tempo as coisas seriam da minha forma. Por isso que tudo aconteceu no tempo de Deus. E eu conheci o meu marido no tempo dele, o tempo que eu estava pronta. Da mesma forma, é você hoje. Você tem pedido muito por coisa. Você tem pedido muitas coisas a Deus. Talvez uma coisa específica salte no seu coração. Você tem pedido mais intimidade. Você tem pedido pela conversão de alguém na sua família, ou talvez você tenha pedido pela cura de alguém, ou você tem pedido por filhos, ou talvez por um marido como eu pedia na minha adolescência. Talvez você esteja pedindo por um grande sonho, pela realização desse grande sonho, e você está frustrada, achando que Deus não se importa, que Deus não olha para o seu sofrimento, que Deus está alheio a você, que Ele nem ouve as suas orações. Mas sabe que a verdade é que no seu tempo as coisas seriam do seu jeito, e Deus está reservando para que tudo aconteça no tempo dele, ainda que você ache que não tenha mais jeito, que não tem mais o que fazer, assim como um morto. O que você faz com alguém que já morreu? Não tem mais o que fazer, não tem mais saída, não tem mais solução. Mas nas mãos de Deus sempre existe uma solução. A última resposta vem de Deus. Talvez esse seja o tempo que você deve se dedicar para buscar o reino de Deus. Eu lembro que quando eu pedi por um marido, o meu objetivo era casar. Eu não buscava pelo reino de Deus, eu não imaginava um casamento que ia agregar no reino de Deus. Quando você vive colocando o reino de Deus acima de todas as coisas, quando você busca o reino de Deus acima de todas as coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Não é que você deve buscar primeiramente o reino de Deus e depois buscar as demais coisas, não. Simplesmente busque o reino de Deus, busque a vontade de Deus, busque o tempo de Deus, e as demais coisas você nem precisa se preocupar, porque elas cairão sobre você. O casamento virá sobre você, a cura virá sobre você, desde que você foque no que vem de Deus. Jesus falou, a doença de Lázaro é para a glória de Deus, é para a glorificação de Deus. Será que o que você está pedindo hoje é para a glória de Deus ou é para a sua glória? É para alimentar a você mesmo, é para abraçar você mesmo e trazer um refúgio só para você, não para cumprir com o propósito de Deus na sua vida. Não ache que Deus esqueceu de você. Romanos 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus não te respondeu ainda, Ele está cuidando de você. Se Deus não trouxe ainda a resposta da sua oração ou aquilo que você tanto pede, é porque não é o melhor tempo, não vai te fazer bem, não vai ser um triunfo para você. Os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Confia em Deus e pergunte a Ele o que Ele quer te ensinar nesse tempo de espera, o que Ele quer te provar nesse tempo enquanto você aguarda, o que Ele quer que você aprenda, o que Ele quer que você guarde no seu coração para a vida inteira. Confie em Deus e busque os propósitos de Deus. No tempo dele, os milagres são maiores. No tempo de Deus, a bênção é maior. Então confie em Deus. Não queira tudo para o seu tempo. Não se frustre se ainda não aconteceu. Para Deus, tudo está sob controle.